Fala galera, beleza? Iso Gabricho aqui. Hoje resolvi fazer esse vídeo para falar um pouco sobre essa banda que para mim é tão importante. Foi a banda que fez eu me interessar por ser músico. Eu sou músico há mais de 20 anos. Tenho aqui meu home studio. Não gravo profissionalmente, faço minhas gravações pessoais, mas essa banda foi a banda que fez eu me interessar em ser músico, que fez eu me interessar a produzir. Essa banda aqui, Iron Maiden. Eu escuto Iron Maiden desde meus 10 anos de idade, tenho 38, são quase 30 anos que eu conheço Iron Maiden. Uma banda que realmente foi muito importante para minha formação como músico. Pô, e falar de Iron Maiden é chovendo molhado, uma das maiores bandas de heavy metal do planeta, 17 álbuns de estúdio gravado, vários álbuns ao vivo, várias coletâneas. Iron Maiden é uma banda realmente muito importante para o cenário mundial de metal, uma banda muito importante, uma banda que está nativa até hoje. E hoje eu vim aqui para dar o meu ranking pessoal de álbuns de estúdio do Iron Maiden. São 17 álbuns, alguns muito bons, alguns medianos, alguns fracos, a maioria muito bom. Mas hoje eu vim aqui para fazer esse vídeo, para dar o meu ranking pessoal. Tem muitos desses vídeos aí na internet. E hoje eu vim aqui para fazer o meu ranking pessoal de disco do Iron Maiden. Beleza? Já vamos direto ao assunto, que são muitos álbuns, 17 álbuns. Então vamos lá. Começando na 17ª, vou começar do que eu acho mais fraco até o que eu acho melhor. Beleza? Começando aqui na 17ª posição, esse álbum que é meio que uma unanimidade entre os fãs, digamos assim que mais de 80%, digamos que 90% dos fãs consideram esse disco o mais fraco realmente, e eu não vou ser exceção. Na 17ª posição, esse álbum aqui, Virtual Eleven, de 1998. Cara, esse álbum aqui realmente ele tá muito abaixo do restante da discografia. O segundo álbum gravado pelo vocalista Blaze Bayley, que entrou na banda em 1995 no lugar do Bruce Dickinson, que saiu para fazer carreira solo. E na minha opinião esse disco é realmente muito fraco, apesar que qualquer disco do Iron você não vai conseguir pensar músicas boas, não é exceção esse daqui. Pelo menos duas músicas excelentes, Future Real e The Clansman, são duas músicas muito boas. The Clansman, aliás, tocada até os dias de hoje. Mas o restante do disco muito pouco memorável, fraco, realmente fraco pro nível do Iron Maiden. The End and the Gambler, uma música que desnecessariamente repete o refrão, é muito repetitivo o refrão, essa música poderia ter metade do tempo. Lightning Strikes Twice, When Two Worlds Collide, realmente músicas muito abaixo. Então não vou ser exceção. Na 17ª posição, Virtual Eleven, de 1998. Seguindo aqui na 16ª posição, esse álbum que realmente tem algumas pessoas que gostam muito desse álbum. Muita gente gosta muito desse álbum, mas esse álbum nunca me pegou tanto, não foi um álbum que eu curti tanto. Até eu revisitei esse álbum esses dias e realmente não curto tanto, que é esse álbum aqui. The X Factor, de 1995. Esse é o primeiro álbum gravado pelo vocalista Blaze Bayley. Esse álbum ainda tem mais músicas boas do que o Virtual, tem músicas excelentes aqui, como Sign of the Cross, que é a abertura do disco, Lord of the Flies, Man on the Edge, são três músicas muito boas. Só que, na minha opinião, de resto não tem muito o que pensar, não curto tanto esse disco não me pegou tanto, eu acho composições um pouco fracas. Esse é um disco bem diferente, um disco mais sombrio, mais pesado, mas eu acho que esse disco realmente não me pega tanto. Eu acho, na minha opinião, que foi um erro do Steve Harris ter escolhido o Blaze Bayley para ser vocalista da banda. Não que eu ache ele um mau vocalista, ele tem, aliás, o Blaze Bayley tem alguns discos solos muito bons.
Só que eu acho que a voz dele não é boa pro Iron Maiden. Realmente eu acho que não casou legal. Tanto que depois dos 2 álbuns a popularidade da banda começou a cair demais. E o Steve Harris viu que tinha que fazer alguma coisa e trouxe o Bruce de volta. Escolha mais acertada. E pra mim então, 16ª posição, fico com esse cara aqui. The X Factor, de 1995. Seguindo aqui, esse disco vai causar um pouco de polêmica, porque muitos fãs gostam bastante desse disco, mas é outro caso de um disco que não me pegou tanto, que é esse aqui, ó. Fear of the Dark, de 1992. Eu acho que esse disco, assim, ele tem muito altos e baixos. Eu acho que ele começa muito bem, assim como todo o disco do Iron. The Quicker Be Dead é uma porrada, uma música bem pesada, bem legal. From Here to Eternity é uma música muito boa. Afraid to Shoot Strangers, que aliás é uma das minhas músicas favoritas do Iron Maiden, de toda a discografia. Só que a partir daí já começa a ficar umas músicas um pouco questionáveis. Fears the Key, Childhood Hand, Wasting Love, eu não curto Wasting Love, apesar que Wasting Love foi uma música importante na época pro Iron Maiden, porque colocou os caras na rádio. O Iron Maiden com essa música conseguiu entrar nas rádios, mas eu não curto muito. Outra música que eu posso pensar que eu gosto bastante aqui é Judas Be My Guide, que seria uma música muito legal de ver eles tocando ao vivo, porém acho difícil que toquem. Weekend Water eu acho muito fraca. E a música e a faixa título Fear of the Dark é uma música legal. Só que pra gente que é fã mais antigo, a música já encheu um pouco. Ela é muito repetitiva nos shows, todo show toca. Eu acho que deu uma cansada, acho que eles poderiam dar uma aposentada dela em turnês. Mas é um disco que no geral eu não curto tanto. Então por isso na 15ª posição eu coloco Fear of the Dark, de 1992. Seguindo aqui, de novo polêmico, porque muita gente não gosta desse disco, muita gente odeia até esse disco. Já vi muitos fãs colocando ele como o pior disco da Iron Maiden. Eu não acho que seja, não acho ele um descasso, mas também não acho que é todo esse desastre, que é esse aqui. No Prayer for the Dying, de 1990. Aqui o Iron mudou um pouco a sonoridade, aqui o Iron voltou a fazer músicas mais diretas, mais simples, músicas mais diretas, mais direto ao ponto, músicas mais curtas. Simplificaram o som aqui, porque eles vinham daqueles 7 primeiros álbuns, que são 7 obras-primas, que eles já eram músicas mais complexas, até com um pouco elementos de progressivo, e aqui os caras simplificaram bem o som propositalmente. Esse disco conta com a estreia do guitarrista Janick Gears, que entrou na banda no lugar do Adrian Smith e tá na banda até hoje. Mas ao contrário de muitos fãs, tem muitas músicas aqui que eu gosto. Eu gosto desse disco aqui, a ponto de eu colocar ele até uma posição acima do From the Dark. Apesar que as melhores músicas do Fear of the Dark são superiores às melhores daqui. Mas aqui eu consigo pensar mais músicas que eu gosto, como Tail Gunner, Holy Smoke, uma música bacana. No Prayer for the Dying, uma música muito legal. Public Enemy No. 1, eu curto muito essa música. Fates Warning The Assassin, que digamos sejam as músicas mais fracas do disco, na minha opinião. Run Silent Run Deep, eu acho uma música bacana. Hooks and You, Bring Her Down to the Slaughter, que digamos é um clássico da banda. Mother Russia, a música que fecha, a música que tem um instrumental bem bacana. Então, no geral, eu acho um disco ok. Não é um descasso, não chega a ser um clássico, mas é um disco ok. E eu acho muito legal. No Prayer for the Dying, de 1990. 14ª posição. Seguindo aqui na 13ª posição, pra mim é esse cara aqui. Dance of Dead, de 2003. Eu não acho esse disco ruim. Até dias atrás eu revisitei praticamente toda a discografia do Iron, que eu quis que tudo estivesse bem fresco na minha cabeça antes de fazer esse vídeo.
Eu não acho esse disco ruim, longe disso. Acho um disco muito bacana. Só que realmente do Brave New World até o Senjutsu, esse foi um dos discos que menos assim me agradou. Eu acho que tem outros superiores a ele, apesar de ter músicas aqui muito legais, músicas que eu gosto bastante. Wildest Dreams, Rainmaker, eu acho uma música muito boa. No More Lies é legal, só que eu não curto tanto assim. Montsegur, eu acho mais ou menos, eu acho mediana. Dance of Dead eu acho uma música bem legal. Outra música que eu gosto bastante desse disco, aliás, eu acho essa música a melhor música do disco, disparado, é Passchendaele. Essa música é muito legal, conta uma história muito bacana de guerra, bem legal. E tem Journeyman também, que é uma música acústica, bem interessante. Eu não acho esse disco ruim, falando de novo, eu não acho esse disco ruim, mas, porém, eu acho que tem discos pós 2000 superiores a ele. Por isso eu coloco na 13ª posição, Dance of Dead, de 2003. Agora na 12ª posição, eu coloco esse disco aqui. Senjutsu, de 2021. Assim como Dance of Dead, eu não acho um disco ruim. Não acho um disco ruim, de forma alguma. Mas eu tenho algumas ressalvas sobre esse disco, que eu acho que aqui o Iron se repetiu demais em várias músicas. Algumas músicas são bem genéricas, não teve muita inovação. O Iron, em muitos momentos aqui, ele se autoplageia, apesar de que tem músicas muito interessantes aqui. A faixa de abertura Senjutsu é uma faixa muito interessante. Segundo disco do Iron duplo, álbum duplo. E tem músicas muito interessantes aqui, como a música Senjutsu, que eu acho bem legal, uma abertura bem diferente. A música Right on the Wall, uma música bem legal. Stratigo, uma música bem legal. Só que eu acho que em alguns momentos o Iron se repete demais nesse álbum aqui. Aquela trinca final, aquelas 3 músicas longas, eu acho um pouco cansativo, apesar que eu gosto dessa fase mais prog do Iron, essas músicas mais longas, mas eu acho que nesse disco não funcionou tanto, ficou cansativo. E apesar que eu gosto bastante da música Hell on Earth, aliás, eu acho a música Hell on Earth a melhor música do disco. Mas assim como o Dance of Dead, eu acho que as músicas desse disco não funcionam tão bem ao vivo, elas não têm uma energia muito legal para ao vivo, na minha opinião. Eu tive no show, já fui em alguns shows do Iron Maiden, tive oportunidade em alguns shows do Iron Maiden, e eu tive lá no dia 6 de dezembro, eu tive no Allianz Parque, e realmente eu percebi que algumas músicas do Senjutsu dava até uma esfriada no público, porque realmente elas não funcionam tão bem ao vivo. Mas um disco bom, poderia ser melhor, mas eu acho que tem outros superiores a ele. Senjutsu, de 2021. Agora na 11ª posição, esse disco que também gera um pouco de polêmica, porque tem muita gente que não curte tanto esse disco, mas eu gosto. 11ª posição, The Final Frontier, de 2010. Esse álbum aqui, na época do seu lançamento, a galera torceu um pouco o nariz pra ele, porque ele é um disco com bastante músicas longas, é um disco mais prog, mais progressivo, com bastante músicas longas, músicas perto dos seus 10 minutos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos pôr que mais da metade do disco são músicas longas, passagens instrumentais longas. Mas eu acho que aqui, ao contrário do Senjutsu, acho que funcionou melhor. Acho que são as músicas que funcionam melhor. A música The Final Frontier é uma música muito bacana. Eldorado, muito bacana. Mother of Mercy, uma música que eu gosto muito desse dia, apesar deles não terem tocado na turnê, mas eu acho uma música muito bacana do disco. Coming Home, tem solos lindíssimos ali, um solo muito bacana ali do Dave Murray, um solo bem bonito. Starblind, uma excelente música. When the Wild Wind Blows, The Talisman, várias músicas legais.
Eu gosto bastante desse disco, apesar de muita gente não gostar. E, cara, revisitem, porque esse álbum aqui, muita gente até esquece desse álbum aqui. E acho que é interessante a galera aí que não gosta tanto revisitar, escutar, dar mais uma chance, porque realmente é um álbum muito legal. The Final Frontier, 2010, a 11ª posição. Agora vamos entrar aqui no top 10. Agora a coisa começa a ficar um pouco mais apertada. 10ª posição, The Book of Souls, de 2015. Aqui eu acho que o Iron realmente acertou a mão. Eu acho esse aqui um dos melhores discos do Iron com a formação sexteto. Eu acho que um disco bem interessante, um disco bem legal. Eles usam um pouco a fórmula dos discos anteriores, com músicas mais longas, mais progressivas, mas eu acho que aqui funcionou bem legal. Abertura If Eternity Shall Fail é uma música muito legal. Até o Bruce gravou ela no disco solo dele agora. Ele fez uma versão um pouquinho diferente, mas eu ainda prefiro essa versão do Book of Souls, eu acho mais legal. Speed of Light, uma música muito bacana. The Red and the Black, bem legal. When the River Runs Deep, uma música que eu gosto bastante. The Book of Souls, Dare for Glory, uma das minhas favoritas do disco, Tears of a Clown. E pra mim aqui, a cereja do bolo, que é Empire of the Clowns. Mas por favor, quem não conhece a história dessa música, vão correr atrás. Empire of the Clowns conta uma história muito bacana. Essa é a música mais longa do Iron, tem 18 minutos, ela conta uma história. Não vou aqui me aprofundar, porque vai acabar ficando muito longo o vídeo já vai ficar longo, mas aí vai ficar maior ainda. Mas quem puder, pesquisa, que é muito bacana, Empire of the Clowns. A música tem 18 minutos, a música gira em torno dessa história, mas é tão bem elaborada, tão bem feita, que ela nem parece que é tudo isso, a música até passa rápido. Então acho esse disco bem interessante, muito bom, um dos melhores com a formação sexteto. The Book of Souls, de 2010. Vamos seguir aqui. Esse disco é um disco que eu gosto muito, é um disco que é um dos meus preferidos assim, do Iron. É outro também que gera bastante polêmica, porque muita gente tem... Eu já escutei muita gente falando que ama esse disco e muitos que odeiam esse disco. Eu tô no time dos que amam esse disco, sempre gostei muito desse disco. É esse disco aqui. A Matter of Life and Death, de 2006. Cara, esse disco aqui eu gosto muito dele, eu acho que na formação sexteto ele só não é melhor que o próximo que tá ali. Eu acho esse disco muito interessante, ele é um disco pesado, com músicas longas, temas muito bacanas. Esse disco ele gira em torno de temas de guerra, tanto que a capa, né, até a capa aqui deixa isso bem claro. Uma capa muito legal, uma das capas mais legais aí. E músicas maravilhosas aqui, Different World, These Colors Don't Run, que é uma das minhas favoritas do disco. Brighter Than a Thousand Suns, que é pesadíssima, uma música pancada. Longest Day, que eu acho uma música muito legal. Out of the Shadows, outra que é das melhores do disco. Essas outras duas, que é Reincarnation of Benjamin Brigg e For the Greater Good of God. Cara, esse disco é muito bom. Muita gente não gosta desse disco, porque tem muita gente que não gosta dessa fase das músicas mais longas. Eu gosto bastante, eu até, na época que esse disco foi lançado em 2006, eu tava numa vibe, eu tava ouvindo bastante progressivo, metal progressivo, eu ouvindo bastante Dream Theater, bastante coisa nessa pegada, e quando o Iron vem com esse disco, foi um prato cheio, a gente curtiu demais na época, e é um dos discos que eu mais curto da formação sexteto. A Matter of Life, pena, essa turnê não passou no Brasil, pena, porque eu teria ido com certeza. A Matter of Life and Death, de 2006. E agora na 8ª posição, esse álbum aqui, que pra mim é o melhor álbum da formação sexteto, foi o primeiro também da formação sexteto, que é esse aqui. Brave New World, de 2000. Esse álbum aqui na época ele gerou muita expectativa nos fãs, né? Porque esse álbum aqui, após os 2 álbuns com Blaze Bayley que não tiveram sucesso comercial, né? Que
fizeram com que a banda perdesse um pouco sua popularidade e fez com que o Steve Harris percebesse que não tinha muito o que fazer, que teria que trazer o Bruce Dickinson de volta para a banda. Trouxe também de quebra, trouxe o Adrian Smith. Então esse disco contou com o retorno do Bruce Dickinson e do Adrian Smith. Por isso gerou muita expectativa nos fãs na época. Os fãs ficaram muito entusiasmados, né, com o que eles iam apresentar. Cara, esse álbum aqui ele não decepciona. É um álbum sensacional. Pra mim ele praticamente bate de frente com os álbuns dos anos 80 tranquilamente. Músicas maravilhosas aqui: The Wicker Man, Ghost of the Navigator, Brave New World, Blood Brothers, The Mercenary, Dream of Mirrors, só musicão. The Nomad, que eu gosto muito, Fallen Angel, On the Silent Planet, só musicão. Os caras não decepcionaram e esse disco fez com que eles cravassem de vez o nome deles na história do heavy metal mundial. Disco sensacional. E o legal é que com a volta do Adrian Smith não dispensaram Jenny Gears e a banda passou a ficar com 3 guitarristas: Jenny Gears, Dave Murray e Adrian Smith, e a formação que está até hoje. Disco maravilhoso, não tem muito o que dizer, já é um clássico. Brave New World, de 2000. Agora a coisa começa a pegar, que agora é o top 7. Agora é o top 7, são os 7 primeiros álbuns, que são 7 obras-primas. São 7 obras-primas, são 7 pérolas, são 7 descassos. E esse ranking é o que causa mais polêmica, causa mais mudança entre os fãs. Alguns colocam outro mais acima, outro mais abaixo. Esse ranking é muito pessoal. Não tem certo, não tem errado. Esses 7 discos são todos muito bons. O que escolher está muito bem escolhido. Então agora esse é o meu top 7 dos 7 melhores álbuns do Iron Maiden. Na 7ª posição, eu coloco esse aqui: Iron Maiden, de 1980, o primeiro álbum do Iron Maiden. Esse disco foi gravado pelo primeiro vocalista, o vocalista Paul Di'Anno, e pelo guitarrista Dennis Stratton, que foi o primeiro guitarrista. E esse disco foi o álbum que apresentou o Iron pro mundo. E aqui, cara, é uma excelente estreia, só clássicos. Prowler, Sanctuary. Sanctuary, vale ressaltar que essa é uma versão de 1998 em Enhanced CD. Foi uma versão remasterizada, foi relançada em 1998. Todos os álbuns que eu mostrei aqui são dessa edição, os álbuns antigos. Agora que vão aparecer mais os antigos, só que eu tenho todos nessa versão. E essa versão aqui, ela tem uma capa um pouquinho, não sei qual motivo, mas ela tem uma capa um pouquinho modificada. Essa capa aqui é a do relançamento. E essa capa é a capa original que foi lançada em 1980 no vinil, que é a original mesmo, de 1980. Vou notar aqui que tem uma diferença. E tem também outra diferença, que neste álbum aqui, no relançamento, ele tem uma música a mais, que é a música Sanctuary, a segunda música Sanctuary, que na época ela saiu como single. E no álbum de 1980 não tem Sanctuary, tem uma música a menos. Nesse aqui eles colocaram a música. E aqui músicas maravilhosas também: Prowler, Sanctuary, Remember Tomorrow, Running Free, que foi a primeira música do Iron Maiden que eu ouvi, do Iron. Phantom of the Opera, que é um dos maiores clássicos da banda. Transylvania, que é um musicaço instrumental. Child the Hell, Iron Maiden. Uma ressalva: a produção desse disco não é das melhores, nem sou eu que digo. Steve Harris já deu várias entrevistas que ele não ficou satisfeito com a produção, mas, porém, não chega a estragar o disco. É um disco que dá para ouvir tranquilamente. Ele realmente não está no nível de produção dos álbuns seguintes, mas tudo ok, deu para apresentar a banda ao mundo legal. E um disco muito bom, Iron Maiden, de 1980. Seguindo aqui na 6ª posição, a gente coloca esse álbum bem mais acima. Eu não acho o disco ruim, como eu disse, agora os 7 primeiros todos obras-primas, mas eu coloco esse em 6º, que é esse aqui:
Peace of Mind, de 1983. Descasso, muito bom esse disco. Esse disco aí conta com a estreia do baterista Nickel McBrain, que entrou na banda no lugar do Clive Burr, que gravou os 3 primeiros álbuns. Esse é o 4º álbum da banda. E o Nickel McBrain assumiu as baquetas nesse álbum aqui. Aliás, o disco começa com um solo, com uma virada, né, espetacular do Nico, em Where It Goes There. E aqui um clássico atrás do outro, Revelations, Flight of Eagles, Die With Your Boots, um dos maiores clássicos do Iron, que é tocado até hoje, The Trooper, Still Life, que eu gosto muito, To Tame a Land. Um disco muito bom, sensacional. Uma coisa também que eu gosto muito desse disco é a produção dele. Eu gosto muito da sonoridade desse disco. As guitarras e o baixo são bem sólido. Gosto muito da produção desse disco. E um disco maravilhoso. Na 6ª posição, Peace of Mind, de 1983. Agora esse disco, o próximo, na 5ª posição, esse disco ele é muito importante pra mim, porque é um disco muito especial pra mim, porque ele foi o primeiro álbum do Iron Maiden que eu ouvi. Eu devia ter uns 10 anos de idade. Foi o primeiro álbum que eu ouvi do Iron, que eu pus no rádio pra ouvir, eu ouvi de ponta a ponta. Gostei muito na época, gosto muito até hoje. Na 5ª posição é ele pra mim, Killers, de 1981. Cara, esse disco eu acho ele muito bom. Esse disco contou com algumas estreias. Esse disco aqui teve a estreia do guitarrista Adrian Smith, que aliás é o meu guitarrista favorito do Iron Maiden. É esse que eu mais gosto do Iron. Gosto dos 3, mas o meu favorito é o Adrian Smith. Eu achei um cara muito criativo, um excelente compositor, muito criativo para solos. Achei ele muito bom. E esse disco também conta com a estreia do produtor Martin Birch, que foi um cara muito importante na discografia, na história do Iron Maiden, que ele, digamos que ele produziu os maiores clássicos do Iron. Ele produziu do Killers ao From the Dark, ele ficou na banda de 81 a 92. E ele foi um cara muito importante realmente para moldar o som do Iron. E esse disco que é maravilhoso, sensacional, não tem música ruim. Ides of March, Right Child, Murder and Remorse, uma das minhas favoritas, Another Life, Genghis Khan, Innocent Exile, Killers, Prodigal Song, que é uma música maravilhosa, solos maravilhosos de guitarra, Purgatory, Twilight Zone, Drifter, só musicão, não tem música ruim aqui. Um disco muito especial pra mim. Aqui, ao contrário dos discos com Blaze, que eu acho que a voz do Blaze não casa muito bem com a banda, aqui eu acho que a voz, tanto aqui quanto no primeiro disco, a voz do Paul casa muito legal aqui. Então, pra mim é um descasso. Na 5ª posição, Killers, de 1981. Agora na 4ª posição, muita gente também coloca esse disco um pouco mais acima. Não é à toa, realmente um disco muito bom. Mas na minha opinião, na 4ª posição, Somewhere in Time, de 1986. Cara, aqui o Iron mudou um pouquinho a sonoridade desse disco aqui. Muita gente na época achou que eles estavam usando teclado, mas não é teclado. São guitarras sintetizadas que eles usaram nesse disco. Deram uma mudada na sonoridade. Tentaram fazer um negócio mais futurístico, até a capa mostra isso. E aqui esse disco causou um pouco de estranheza na época. Mas hoje é tido como um clássico e não é à toa. Cold Summer in Time, Wasted Years, Sea of Madness, Heaven Can Wait. Essa que é uma das que eu mais gosto do disco, que eles... Não sei por que eles não costumam tocar ela ao vivo, tocaram só na turnê de 86, que é The Longest or The Long Distance Runner. Eu acho uma música sensacional. Strange on a Strange Land, que tem uma das solos mais top, mais bonitos do Adrian Smith. E aqui tem o épico Alexander the Great, que aliás no último show no dia 6 do Allianz Parque eles tocaram. Eu tive a possibilidade de ver essa música ao vivo, realmente muito legal. Disco muito bom, disco de ponta a ponta, não tem música ruim.
é um disco que beira a perfeição. Somewhere in Time, de 1986, que aliás, em 1986 é o ano do meu nascimento. Somewhere in Time, excelente disco. Agora vamos entrar aqui no top 3. Esse top 3 aqui, eu mesmo já mudei esses discos de posição algumas vezes. Tem época que eu coloco um em primeiro, outro em segundo. Eu mesmo vario muito essa posição. Só que hoje eu já meio que estabeleci isso, esses três. Esses 3 álbuns são maravilhosos, não tenho o que falar. Vamos lá, na terceira posição, eu coloco esse aqui. The Number of the Beast, de 1982. Cara, esse aqui é um super clássico, né? Um dos maiores clássicos, não só do Iron Maiden, mas do metal mundial, um dos discos mais importantes do metal mundial. Esse disco aqui contou com a estreia do vocalista Bruce Dickinson, que ao contrário que muitas pessoas pensam, ele não entrou na banda com 100% de aval dos fãs, ele não era uma unanimidade, ele teve que conquistar o lugar dele, porque ele assumiu a banda no finalzinho da turnê do Killers, e os fãs pediam a volta do Paul. O Bruce, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, teve que cavar o lugarzinho dele ali. Só que aí, para acabar com qualquer dúvida, eles vieram com esse álbum aqui que, aqui tem grandes clássicos, The Number of the Beast, Run to the Hills, essa música que muitos colocam como até a melhor música do Iron Maiden, eu não acho, mas que é a melhor, mas top 3 tranquilamente, que é Hell Let Be Thy Name, e músicas muito excelentes, que eu gosto muito desse disco, que é Children of the Damned, The Prisoner, 22 Acacia Avenue, que tem solos de guitarra maravilhosos, Total Eclipse, Gangland, que é uma música um pouco mais fraca do disco, mas não chega nem a estragar. Maravilhoso esse disco, um super clássico, um clássico inquestionável, The Number of the Beast, de 1982. Na segunda posição agora, por muito tempo, por muitos anos, eu tive esse disco como primeiro lugar no meu ranking pessoal. Provavelmente esse é o disco que eu mais ouvi, o álbum que eu mais ouvi em toda a minha vida do Iron Maiden. Eu amo esse disco. E é esse cara aqui. Seventh Son of a Seventh Son, de 1988. Esse disco aqui eu considero ele uma obra-prima. Eu acho esse disco uma obra-prima, eu acho ele maravilhoso, do começo ao fim. Todas as músicas muito top. Esse disco é um álbum. Ele é um álbum conceitual, ele conta meio com uma história do sétimo filho, que é uma pessoa que tem poderes de vidência, poderes de cura, e todas as músicas meio que giram em torno desse tema. Foi um álbum muito bem elaborado, muito bem feito. Músicas aqui, pra mim, do começo ao fim, não tem músicas ruins aqui. Moonchild, Infinite Dreams, Can I Play With Madness, David Atmandu, que tem um vocal espetacular do Bruce Dickinson, Seventh Son of a Seventh Son, que é outra obra-prima. Até as músicas menos conhecidas me agradam muito aqui, que é The Prophecy on the Good Young, The Clairvoyante. Cara, provavelmente o álbum que eu mais ouvi em toda a minha vida, um dos álbuns que eu mais gosto realmente. Segunda posição para Seventh Son of a Seventh Son, de 1988. Agora na primeiríssima posição, esse álbum também que é meio que uma unanimidade, assim como o Virtual Eleven é uma unanimidade de ser o mais fraco. Esse, digamos que mais de 80% dos fãs consideram esse o melhor. E eu também considero esse o melhor. Hoje em dia eu entendo, realmente ele é o melhor disco do Iron Maiden. E é esse cara aqui, Powerslave, de 1984. Cara, esse disco aqui não tem nem muito o que falar. Pra mim, ele tem a melhor abertura de todos os álbuns do Iron Maiden, a melhor abertura desse álbum, que é Aces High, que inclusive é a minha música favorita do Iron. É a música que eu mais gosto do Iron, Aces High. É a melhor abertura para shows. 2 Minutes to Midnight, Lost for Words, Flash of the Blade, Back in the Village, a faixa título Powerslave, que é sensacional. E essa aqui foi o primeiro épico
do Steve Harris, Rime of the Ancient Mariner. Cara, esse disco aqui ele é perfeito. Ele não tem alguma coisa que você fala, ah, aqui... Não, cara, esse disco ele é perfeito, uma capa maravilhosa. Esse disco aqui gerou pro Iron uma popularidade muito grande, fez com que eles ficassem ainda mais populares. A maior turnê de toda a carreira deles foi desse álbum. Foi uma turnê de mais de 13 meses, inúmeros shows. Eu não sei o exato, pois eu até posso pesquisar e colocar aqui o número de shows que eles fizeram, mas foi uma coisa assim assombrosa, foi uma coisa assim de outro mundo. E foi na turnê desse álbum que eles visitaram o Brasil pela primeira vez, no Rock in Rio de 1985. Era um show muito bom. Também, esse disco também gerou o primeiro ao vivo, né? O primeiro álbum ao vivo, que é o Live After Death, que também é um álbum muito bom. Disco maravilhoso, não tem muito o que falar desse álbum aqui. Primeiríssima posição, Power Slave, de 1984. Fechando então a discografia, como eu disse, esse é um ranking pessoal, né? Muita gente tem percepções diferentes, né? Alguns colocam outro acima, outro abaixo. Essa é a minha, esse é o meu ranking. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí se vocês concordam, qual que vocês concordam, qual vocês não concordam. Resolvi fazer esse vídeo, vou repetir, porque Iron Maiden é uma banda muito importante para minha vida. É a banda que fez eu querer me tornar músico, eu querer trabalhar com música. Eu me lembro até hoje do impacto que eu tive ao ouvir a primeira música. Imagina um menino de 10 anos vendo aquele show que é totalmente visual, né, cara, do Iron. Eu lembro de eu assistir pela primeira vez o Live After Dead. Eu fiquei louco, fiquei fascinado de ver, né? Na época os amigos assistiam tudo em fitas VHS, né? Um amigo conseguia a fita emprestada com alguém, chamava, ia toda a galera lá para assistir, um tempo muito legal. E uma banda muito importante para mim, por isso eu resolvi falar dela. E esse é o meu ranking pessoal de álbuns de estúdio do Iron Maiden. Beleza? Iron Maiden sempre. Galera, se inscrevam no canal, dê aí o joinha, comentem, se inscrevam no canal, beleza? Em breve vamos fazer novos vídeos aí, podemos fazer um de ranking de álbuns ao vivo, de coletâneas, beleza? Fui aí, valeu, abraço a todos aí.